Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% dos brasileiros, minha gente, não se alimentam de forma saudável. No dia 16 de outubro, se comemorou o Dia Mundial da Alimentação. E como o nosso programa preza pela boa saúde, nós convidamos ela, que é a nossa médica endocrinologista, a doutora Sheila de Santos, para explicar o porquê que mudar os hábitos alimentares pode trazer tantos benefícios para a saúde. Doutora Sheila, bom dia, bem-vinda, doutora. Bom dia. Saudade da senhora. Obrigada. Não demora muito para voltar, doutora, né? Eu lembro que a senhora esteve aqui falando sobre andropausa. Foi muito bom, muito comentado. Então hoje quer dizer que mudar os hábitos alimentares tem consequências para a saúde? Tem sim, bom dia. Eu estou muito grata a estar aqui, né? A convite do Frei e de toda a equipe, né? E agradeço muito a oportunidade, né? Que Deus abençoe. Bom, a gente teve essa comemoração, né, do Dia da Alimentação, e é muito triste a gente escutar isso num país onde a gente tem uma produção agrícola tão forte. Bonita, né? grande, forte, abundante. Então, assim, nós ficamos nos perguntando por que isso acontece. Vamos conversar um pouquinho né? sobre isso? Vamos lá. Então, hoje tem assunto então, gente, tem assunto. Nós trouxemos inclusive aqui, olha, isso é uma tortura, né? Deixaram uns doces bem pertinho de mim aí, depois a gente vai mostrar. Ai, 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 não garanto se até o final do programa o prato vai estar cheio, né? Antigamente, doutora, assim, a gente via uma criança, né? Uma criança, quando a gente via uma criança assim, eu vou usar um termo que a gente usa, uma criança gordinha, nossa, a gente dizia, que saúde, essa criança assim que tem saúde. Esse conceito permanece ainda não? Então, não. Né? Não. Então não. Não. Bem assim, não. Gostei de né? então não. Não necessariamente, porque assim, ó, existem crianças que realmente vão ser gordinhas, né? E não necessariamente, eu tô falando de crianças, bebês, tá? E tem outros bebês que vão ser muito mirradinhos ao nosso olhar. Mas nós temos que ver se essa criança está desenvolvendo bem, né? Porque saúde não quer dizer obesidade, não quer dizer ganho de peso, né? Quando eu era pequena, a gente ouvia muito os nossos avós, os vizinhos falando assim, nossa, essa pessoa tem que dar vitamina. Só que hoje, antigamente, tínhamos um déficit de alimentação, de fornecimento de alimentação, né? Difícil, né? Eu vivi numa época onde não tinha leite, né? Que a gente enfrentava filas para pegar leite. Hoje, a gente consegue muito fácil leite, né? Muito fácil as frutas, os legumes. Então, assim, é inadmissível a gente olhar o mundo com tanta oferta e a gente ouvir que ainda há déficit alimentar, né? Não, isso é triste, doutora, assim, é triste no mundo inteiro, na verdade, sim. Mas, assim, agora, voltando para a nossa realidade, doutora, assim, nesse sentido, a gente sabe que hoje nós aprendemos, antigamente o ser humano, o homem, né, tinha que sair da caverna para caçar, para comer, ou ele tinha que caçar para comer, ou era caçado, né? Então, essa é a realidade. Então, ele era magro porque ele só se alimentava realmente quando precisava. Podia, né? Podia e precisava, né, doutora? Hoje a gente tem a evolução do ser humano, da modernidade, a gente tem aí os estoques, a dispensa, a geladeira, o freezer, está tudo lá, a gente não tem nem sequer trabalho para, né? Sair, né? Qualquer dia o controle remoto vai lá e busca sozinho o alimento, a gente não sai do sofá. Ou seja, isso está levando também a esta obesidade, está levando também a gente criar hábitos alimentares inadequados, doutora? Sim, né? Eu falo que é uma bênção a gente ter a facilidade da comida, claro. Porque infelizmente tem lugares no mundo onde no mundo não, no Brasil mesmo, tem lugares onde você não tem esse acesso. Exato, e é exato. muito difícil, é muito triste Tá. de você saber que tem esse tipo de coisa, né? Mas ao mesmo tempo, né, essa facilidade de você escolher, às vezes a mãe faz o arrozinho com feijão, o legume, a carninha, a criança vira e fala, não quero. Exato. Agora, o que, né, do ponto de vista assim, químico, físico, uma boa alimentação traz de benefício para o nosso organismo? Ou seja, por que comer, aqui eu estou vendo banana, por que comer banana é bom? Por que maçã é bom? Por que um brócolis, etc.? Por que um pão tem que colocar uma interrogação? Por quê? O que acontece no nosso organismo, doutora? Então, essa é uma pergunta excelente. Na verdade, assim, olha, gente, a gente tem que pensar que não é à toa que as coisas foram colocadas no mundo.
Então, assim, o que Deus inventou, sempre pensa nisso. O que Deus inventou é porque aquilo lá tem que ser consumido. O que o homem inventou, aí você já fica... Pé atrás. Será que eu preciso disso? Né? Então, por exemplo, a banana, ela é rica em potássio. Né? Então, assim, uma pessoa que está tendo cãibra direto, às vezes ela está com falta de potássio. Ah, olha só, já Né? começamos a ver a utilidade dos alimentos. olha só. Exatamente, mas tudo tem um porquê nesse Claro, mundo. claro. Tudo. E o alimento não seria diferente, né? A gente trabalha com cores alimentares, que isso daí ajuda bastante, né? Então, assim, os alimentos amarelos, eles trazem bastante vitaminas, né? A vitamina C, principalmente. Os alimentos laranjas, então a abóbora, a cenoura, elas têm bastante vitamina A, né? Por exemplo, o verde, o brócoli, né? Ele traz o fósforo, o ferro, né? O vermelho tem o licopeno, então o tomate, o morango, tem o licopeno que ajuda na prevenção de câncer, por exemplo, né? Os alimentos roxos, que hoje está muito na moda, né? O alimento roxo, por quê? Porque ele tem uma enzima que ajuda... Beterraba, né? Sim, o repolho roxo, a cebola roxa, né? Eles ajudam a prevenir câncer. Olha só. Né? Eles são antioxidantes. Então, assim, tudo no mundo tem um porquê. Por que, né? que hoje os fast foods da vida, doutora, assim, esses enlatados, essas propagandas imediatas fazem tanto sucesso, principalmente aí entre a garotada, a juventude, assim, adoram esses fast food da vida, doutora? Primeiro porque é gostoso, né? Vamos ser sinceros. É gostoso, né? Então, assim... E está pronto, né? E está pronto. É rápido. Hoje, a geração que vem, ela não tem essa coisa de esperar, né? Você cozinhar, fazer um prato, demora tempo. Né? Então, às vezes eu falo assim, cozinhe com seus filhos, né? Faça as coisas diferentes, porque às vezes isso mostra o quanto demora para ficar pronto. E eles às vezes não têm, eles querem imediato, né? Então, assim, o fast food veio para facilitar isso daí, né? Mas não substituir. Não substituir. Ah, isso é importante. Veio facilitar, sim. Facilitar, sim. Substituir, não. Então, assim, usar o fast food como uma saída de emergência, né? Ótimo, desde que você escolha o que você vai comer. Entendi. Né? Eu acho que hoje o mundo é livre, né? Mas nós temos o livre-arbítrio. Entendi. Mas Agora, será que tudo eu posso, mas exato, nem tudo me convém? Agora, doutora, né? assim, a gente tem... hoje, graças a Deus, no Brasil está assim, esse florescimento de... Até mesmo de programa de televisão, de culinária. A gente tem aqui na TV Aparecida também vários programas que ensinam a preparar um alimento saudável, etc. Nos programas de culinária que tem a gente aí, tem... o Combina também faz? O Combina faz... Não, só a Santa Receita com a Claudete e outros, né? Os Chefes em Ação. A gente tem a programação aqui que ensina. Agora, doutora, com tudo isso, com essa diversidade toda, essa riqueza que nós temos no nosso país, cultural, né, da culinária, ou seja, por que os pães, assim, fala um pouquinho dos pães, por que a gente abusa também, as farinhas tem que prestar atenção? Sim. Veja só, a farinha também, as pessoas também têm aquele ame ou deixe-o, né? Não precisa ser assim. Não precisa ser radical. Não. Né? Nós temos que lembrar que assim, os pães são uma excelente fonte de energia, né? Agora, usada da maneira certa, né? Usada de forma adequada, não tem por que deixá-los de lado, né? A não ser que uma pessoa precise emagrecer muito e aí você substitui por outras coisas num certo momento para aquela pessoa atingir o que ela queria, né? Entendi. Agora, o grande problema do pão é que é farinha. Né? Os chineses, eles têm um provérbio, eu não vou lembrar muito bem como é que é, mas eu vou falar assim, existem 5 coisas que matam o ser humano. Heroína, cocaína, farinha, sal e açúcar. Olha só, sabedoria, Olha né? só, né? Heroína, então, cocaína... assim, se a gente colocar essas coisas na balança, né? A heroína e a cocaína, vício, Claro. né? O açúcar ganha peso. E esse ganhar peso, a obesidade, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu sou um gordinho saudável.
concordo, mas a gente não sabe até quando que esse corpo vai suportar esse excesso, A pressão, né? A hipertensão leva a problemas cardiológicos, leva a problemas cerebrais. Que é o sal, né? Que é o sal, né? E a farinha. A farinha, ela muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas doutora, eu não coloco açúcar no meu bolo. Mas a farinha é transformada diretamente em açúcar. Claro, carboidrato, né? Então, assim, não adianta ser só sem açúcar. Você tem que ver as coisas que vêm junto. Gente, deixar bem claro uma coisa, assim, a doutora Sheila, ela cuida também do meu metabolismo, eu me consulto com ela, assim, me acompanha, etc. Eu não sei se isso foi uma aprovação, que colocaram um prato doce aqui bem na minha frente, eu sei que eu sei que eu não posso, ela sabe que eu não posso, etc. Colocaram aqui para me testarem, viu, testar. Por isso que eu vou chamar um intervalo para tirarem daqui, viu? Eu vou repartir com a equipe, tá? Não repartir com a equipe, não é que eu quero mal para mim, não quero para a equipe também, pelo amor de Deus, não é isso, viu? Mas para tirar bem longe. Doutor, então, estamos falando assim, e não tirar, doutor, não tirar aqueles pratos ali daí, estão ali enfeitando. Agora é só enfeite, tá, doutora? Doutora, então, para ter uma alimentação saudável, pode ficar mais pertinho, doutora? Uma alimentação saudável, o que não pode faltar na mesa? Quanto mais cor, melhor? Mais cor, melhor, né? Entendi. Sempre. Com aquela lembrança que não vale ser de bala, né? Tá. Agora, muita gente também coloca refrigerantes, aqueles sucos de caixinhas. Tem que colocar na mesa também, doutora? Então, olha, teve um estudo há pouquíssimo tempo, tá? Mostrando que, assim, o uso de refrigerantes, né? Veja, vou frisar mais uma vez, não é que é proibido, tá? Mas, assim, o uso de refrigerantes, suquinhos industrializados, né? Como eu digo, sucos industrializados tem a ver com a quantidade de sódio e tem a ver com a quantidade de açúcar. Então, é importante que, se for servir um suco em casa, que seja natural, um suco de maracujá, de limão, que fornece vitamina C, né? Então, assim, que esses sucos industrializados ou refrigerantes sejam de vez em quando, mas não todo dia, né? Entendi. Gente, a gente tem que lembrar uma coisa importante, ou seja, a doutora Sheila é endocrinologista. Endocrinologista, de tanto trabalho que faz, eles entendem de glândulas. As glândulas produzem hormônios, eles sabem que nos hormônios precisam de alimento, né? Então, quando a gente fala da alimentação saudável, ela sabe o que está dizendo. Por quê? Porque a gente precisa colocar o que é correto dentro do nosso organismo para que esses hormônios, para que essas glândulas funcionem bem, para produzir hormônios corretos, porque a gente precisa para viver. Tá certo, doutora? Certo. Eu sei que muitos pais não conseguem fazer alimentação com os filhos, né? Mas colocar para ele, falar, filho, é importante você comer isso, vamos colocar, olha, o papai e a mamãe comem também. Não adianta o pai e a mãe querer fazer o filho comer legumes se o pai e a mãe não comem, exato, né? Então, isso é muito importante, a gente colocar, realmente, sermos espelho daquilo que nós falamos. Tomar água é bom? Se encararmos que nós somos, quando nós nascemos, de 70% a 80% água, e depois, quando adultos, mais ou menos 60% de água, e que todo o nosso metabolismo, ele usa a água como via vamos falar, caminho, né? o caminho para que isso funcione de forma adequada, eu acho que eu deixei a água com uma grande importância, Entendi. né? Hoje nós estamos vivendo num tempo muito seco, né? O calor, né? E as pessoas acabam usando, o verão acaba usando muito ar-condicionado e o ar-condicionado deixa ainda o tempo mais seco, né? Então, assim, quando nós falamos usar 2 litros de água no dia, nesses dias de calor é muito mais importante você colocar isso, né? O senhor também me perguntou quanto ao uso do suco. Eu não vejo problema você usar sucos, porque às vezes é a única forma daquela criança tomar uma fruta. E o líquido, tá? Só que a mãe deve sempre lembrar, ou o pai, ou a avó que está fazendo esse suco, que é assim, olha, se a criança comesse uma laranja, né? Os nutrientes viriam para ela, mas eu estou dando laranjada, eu estou dando um suco de laranja, mas quantas laranjas foram feitas para colocar naquele suco? Tá só a frutose para dentro, né? Ou seja, aquela pessoa pode estar ganhando peso. Entendi. Com o uso de muito mais do que ela realmente precisava, né? Quando você faz o suco, você tira, vamos falar, as fibras dessa fruta, né? Porque você bate.
E a fibra que vai dar um movimento intestinal, né? Para o alimento seguir o fluxo, exatamente. Né? Então, será que de repente não seria interessante colocar essa fruta como alimento dessa criança, né? Mas Sheila, eu posso fazer uma vitamina? Lógico que pode. Você pode fazer um suco? Claro, entendeu? Eu falo que tem muito mais de cultural. Né? Porque tem pessoas que chegam para mim e falam, doutora, na minha casa não pode ter, a gente não consegue almoçar ou jantar sem um suco, sem uma água. Eu vou tirar esse prazer dessa pessoa? Não, mas tenha sempre uma cestinha de fruta lá, né? Exatamente. A Tereza Alves de Guarulhos, São Paulo. Bom dia, Tereza. Deus abençoe, que bom que você está conosco, Tereza. Em quanto tempo o nosso organismo acostuma com uma nova alimentação? Pergunta a Tereza. Bom dia, Tereza. Olha só. É só lembrar das crianças. Coisa boa, a gente acostuma fácil, né? Agora, comer regrado, às vezes a criança faz aquela careta para comer, assim, um brócoli, comer uma couve-flor, comer uma alface. Mas, assim, tudo no nosso organismo é uma questão de hábito, tá? Em obesidade, por exemplo, eu vou trazer para a obesidade isso, quando a gente coloca o paciente para mudar a dieta dele, né? Eu falo que assim, tem gente que demora muito tempo para acostumar com aquilo, é um sofrimento. Tem gente que assim, em uma semana já acostumou. Então depende muito daquele corpo, daquele organismo, como ele vai responder a essa mudança. Entendi, tá? Entendi. Que maravilha. Então, para quem está em casa, doutora, assim, que está agora, nesse exato momento, as pessoas estão acompanhando o programa, mas daqui um pouquinho vem o almoço. O que é a mensagem, assim, para que a pessoa, a partir de hoje, acompanhando o Saúde e Fé, possa, assim, ter presente na hora de preparar uma boa refeição? Bom, primeira coisa, sempre escolher muito bem os alimentos. Eu falo que, assim, ir à feira, né, ou ao supermercado e escolher suas frutas, seus legumes, isso é muito importante, faz parte, né? Ensinar às crianças o que é uma berinjela, o que é um tomate, porque às vezes a criança não sabe o que é. Então é importante a gente ter esse ensinamento para essas crianças, né? Eu acho que diversificar, né? E eu acho também não ser uma coisa muito rígida, né? Porque tudo que é muito rígido é difícil, né? Então, a gente, como eu disse, comer coisas gostosas faz bem também. Então, você colocar limites, né? Isso daí deixa todo mundo confortável, né? Que maravilha, viu? Gente, tivemos uma aula hoje sobre alimentação saudável, por isso que tivemos o prazer de conversar com a doutora Sheila de Santos, nossa médica endocrinologista. Quem quiser entrar em contato com a doutora, entre em contato aqui com a nossa produção, viu? Ou o nosso WhatsApp, a gente fornece aí os contatos da doutora, viu? Doutora, muito obrigado mais uma vez, que alegria. Foi uma aula, sempre é muito bom recebê-la aqui. Volte sempre, viu, doutora? Volte sempre. Que Deus abençoe, viu? Estou à disposição. Amém.